Eu só entendi que aquela seria a última viagem da minha vida quando, horas depois, eu encostei o caminhão já com o dia claro e percebi que nunca mais conseguiria olhar para um retrovisor do mesmo jeito. Mas naquele momento inicial, eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Tudo começou como qualquer outro retorno de trabalho, numa madrugada de sábado, seguindo tranquilo pela BR-116, com a cabeça cheia apenas do pensamento de chegar em casa e descansar. Eu já tinha feito aquele trajeto incontáveis vezes. Conhecia cada trecho, cada ponto da estrada. E talvez por isso eu estivesse tão confiante, tão desligado de qualquer alerta. Em algum ponto da viagem, sem motivo aparente, veio a sensação estranha de que algo estava fora do lugar, não como medo imediato, mas com uma certeza silenciosa de que aquela madrugada não seria comum. Mesmo assim, segui em frente, acreditando que era apenas cansaço acumulado, sem imaginar que, quilômetros à frente, uma presença começaria a me acompanhar e que aquela noite marcaria o fim definitivo da minha vida como caminhoneiro, abrindo uma sequência de acontecimentos que eu jamais conseguiria explicar completamente. Depois de algum tempo rodando, percebi que minha viagem tinha ganhado uma companhia constante. Um caminhão que surgiu atrás de mim e passou a seguir exatamente o mesmo ritmo, mantendo a mesma distância de forma insistente. No começo, tratei aquilo como algo normal da estrada. Afinal, ultrapassagens nem sempre acontecem, e muitos motoristas seguem juntos por longos trechos. O problema foi perceber que aquela presença não mudava. Não importava o quanto eu ajustasse minha velocidade ou o tempo que passava. Ele continuava ali, firme, como se estivesse preso ao meu trajeto. Aquilo começou a incomodar de um jeito difícil de explicar. Não era medo ainda, mas uma sensação de vigilância contínua, como se cada quilômetro estivesse sendo acompanhado de perto. Tentei manter a cabeça focada apenas no destino, mas a ideia de não estar realmente sozinho naquela viagem começou a se enraizar, abrindo espaço para um desconforto crescente que, aos poucos, transformaria uma simples volta para casa em algo impossível de ignorar. Com o passar dos quilômetros, aquela situação deixou de ser apenas estranha e passou a pesar na minha mente de forma constante, como se a estrada estivesse se esticando além do normal. O tempo parecia não avançar, e cada trecho percorrido reforçava a impressão de que eu estava preso naquela madrugada. Voltei minha atenção para o retrovisor mais vezes do que gostaria, não por curiosidade, mas por uma necessidade quase involuntária de confirmar que tudo ainda fazia sentido. O caminhão seguia lá, firme, sem demonstrar pressa, sem tentar ultrapassar, como se o objetivo não fosse chegar a lugar nenhum. Foi nesse ponto que comecei a me perguntar há quanto tempo aquela presença já estava comigo e por que, mesmo depois de tantos quilômetros, eu não conseguia me livrar dela. Uma dúvida que começou a corroer minha tranquilidade e a preparar o terreno para algo muito pior que ainda estava por vir. Em um impulso de aliviar aquela tensão que já começava a me dominar, decidi mudar minha atitude na estrada, acreditando que uma simples escolha poderia encerrar aquela situação incômoda. Reduzi a velocidade com a intenção clara de permitir que o outro caminhão seguisse adiante, imaginando que, ao vê-lo desaparecer do meu caminho, minha mente finalmente se aquietaria. No entanto, nada aconteceu como esperado, porque mesmo após diminuir o ritmo, a presença continuou exatamente onde estava, como se minhas decisões não tivessem qualquer efeito. Aquilo deixou de parecer coincidência e passou a soar como algo deliberado, quase calculado. Foi nesse momento que percebi que eu já não estava mais no controle daquela viagem e que qualquer tentativa de normalidade apenas aprofundava uma sensação estranha de estar envolvido em algo que eu ainda não compreendia, mas que claramente não tinha a intenção de terminar ali. Foi quando, ao conferir novamente o retrovisor quase por reflexo, algo rompeu de vez qualquer tentativa de explicação lógica que eu ainda sustentava. Pela primeira vez, não vi apenas a presença comum de outro veículo, mas distingui claramente o rosto de quem supostamente conduzia aquele caminhão.
Não era um rosto comum, nem de alguém cansado de estrada, mas algo distorcido, marcado, com traços que denunciavam alguém que não parecia mais pertencer a este mundo. Minha reação foi imediata, um choque que me fez duvidar do que eu estava presenciando, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era fruto de exaustão ou imaginação. Mesmo assim, a certeza incômoda permaneceu, porque não se tratava apenas de um erro momentâneo, mas de algo que havia se revelado de forma direta, deixando claro que aquela viagem tinha acabado de cruzar um limite do qual eu não conseguiria voltar com a mesma tranquilidade, abrindo caminho para acontecimentos ainda mais difíceis de compreender. Tomado pelo desespero, tentei recuperar o controle da situação focando apenas em seguir em frente, acreditando que se eu mantivesse a viagem, aquilo acabaria desaparecendo por conta própria. Em um momento de coragem forçada, voltei a atenção para trás esperando confirmar que tudo não tinha passado de um engano, mas foi aí que percebi algo ainda mais perturbador, porque o caminhão que me acompanhava simplesmente não estava mais lá. Não havia sinal algum de que ele tivesse passado, parado ou mudado de rota. Era como se nunca tivesse existido. E o problema é que, mesmo sem aquela presença física na estrada, a sensação de estar sendo acompanhado não foi embora. Pelo contrário, ela se intensificou, deixando claro que o que havia começado atrás de mim agora não dependia mais de distância ou de estrada, criando a certeza de que aquela experiência estava longe de terminar e que algo continuaria me seguindo até o amanhecer. Segui viagem tentando ignorar aquela pressão constante, mas a cada trecho percorrido, a realidade parecia se desajustar de forma sutil, como se a estrada já não obedecesse à lógica comum. Em determinado momento, percebi algo à minha frente que não deveria estar ali, uma presença que se destacava no caminho e me obrigou a reagir por instinto. Meu corpo respondeu antes da mente e qualquer tentativa de manter a calma se perdeu naquele segundo. Logo após, tudo voltou ao normal, rápido demais para que eu tivesse certeza do que realmente vi, mas lento o suficiente para deixar uma marca profunda. A partir dali, ficou impossível confiar no que meus próprios olhos captavam, e a sensação de que aquela figura podia surgir novamente em qualquer ponto da viagem passou a dominar meus pensamentos, anunciando que aquela madrugada ainda reservava algo muito pior do que eu imaginava. Depois daquele episódio, qualquer sensação de normalidade desapareceu por completo, e a viagem passou a ser guiada mais pelo instinto do que pela razão. Em um momento de tensão extrema, senti como se não estivesse mais sozinho dentro da cabine, uma certeza silenciosa que não precisava de confirmação visual para se tornar real. Mesmo tentando manter o foco apenas no caminho, a ideia de uma presença ao meu lado se impôs de forma sufocante, como se alguém ocupasse um espaço que não deveria existir. Eu lutava para manter a mente firme, repetindo para mim mesmo que precisava chegar ao destino, que aquela noite teria um fim, mas a sensação de proximidade constante minava qualquer tentativa de calma. Foi ali que percebi que não se tratava apenas de algo que me seguia pela estrada, mas de algo que agora compartilhava comigo cada quilômetro restante daquela madrugada. Foi a partir daí que minha própria mente começou a se tornar um campo de batalha, porque pensamentos que não pareciam meus surgiam de forma insistente, quebrando qualquer tentativa de raciocínio lógico. Eu sentia como se estivesse sendo provocado, pressionado, levado ao limite de propósito, como se aquela presença quisesse testar até onde eu aguentaria continuar dirigindo sem ceder. Em vários momentos, tive a impressão clara de que algo tentava chamar minha atenção, desviá-la da estrada, como se quisesse que eu cometesse um erro irreversível. Quanto mais eu tentava me concentrar, mais difícil se tornava manter o controle, e a viagem passou a ser marcada por uma tensão constante, como se cada quilômetro avançado fosse uma concessão perigosa. A certeza de que aquilo não estava acontecendo por acaso começou a se firmar, deixando claro que havia uma intenção por trás de tudo e que essa intenção ainda não tinha se revelado por completo.
Com o passar do tempo, comecei a perder qualquer referência segura do que era real ou não, como se aquela madrugada estivesse me empurrando para um estado de confusão constante. Eu já não confiava totalmente nos meus pensamentos, nem nas decisões que tomava, apenas seguia em frente porque parar parecia ainda mais perigoso. A estrada parecia não ter fim, e a sensação de estar sendo conduzido por algo invisível se tornou quase inevitável. Em certos momentos, eu me perguntava se aquela viagem realmente estava avançando ou se eu estava preso em um ciclo que não me permitiria chegar a lugar nenhum. A ideia de que aquela presença pudesse estar me levando exatamente para onde queria começou a ganhar força, alimentando um medo silencioso de que eu já não era mais o único responsável pelo rumo daquela viagem e que o pior ainda estava reservado para as horas finais da madrugada. Aos poucos, percebi que algo começava a mudar conforme o tempo avançava, como se aquela pressão constante estivesse perdendo intensidade sem aviso algum. A sensação de perseguição, que antes parecia absoluta, começou a se afastar de maneira irregular, surgindo e desaparecendo sem um padrão claro. Isso não trouxe alívio imediato, porque a incerteza passou a ser ainda mais perturbadora do que a presença constante. Eu seguia atento, esperando que tudo retornasse a qualquer momento, sem saber se aquilo realmente estava chegando ao fim ou apenas recuando para um último golpe. Foi nesse estado de expectativa tensa que comecei a acreditar que aquela madrugada estava se aproximando do limite, mas também que algo ainda precisava se manifestar antes que tudo finalmente cessasse. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.